Quem avisa, amigo, é Rodri Mendes. Oi, eu sou o Lucas Machado e se não é eu, quem vai fazer você feliz? Isso Não é um guia. Quando você era criança, você inventava muita moda? Brincava de muita coisa diferente? sim, eu tinha umas brincadeiras meio estranhas assim, meio inovadoras. Até porque eu não tinha muitos brinquedos assim. Eu tinha alguns brinquedos assim como uma criança normal, mas eu não tinha aquele quarto de brinquedos, aquele saco de brinquedos. Eu gostava muito de pegar os meus brinquedos, né? Deixar eles assim, meus bonequinhos. Pegava uma sacola de mercado, abria ela direitinho assim. Eu botava os meus brinquedinhos, meus bonequinhos todos enfileiradinhos assim, duas filas assim, grandes. E botava um bonequinho que era o Hércules que eu tinha, como se fosse o motorista do ônibus. E saía puxando ele pela casa toda assim. Aí esse era o meu brinquedo que só eu tinha, que era o meu ônibus, o ônibus dos meus bonecos. Vai de Atenas ao Olimpo, o ônibus do Hércules. Uma das questões da infância e que é muito crucial para uma criança é ela ter a liberdade de expressar a criatividade dela, né? E isso acontece geralmente na escola. Nós temos essa possibilidade de pintar, desenhar, escrever, não sei o que, não sei o que. E eu sempre fui uma criança que gostou muito de tudo que envolvesse externalizar minhas ideias, sabe? Sempre gostei de pintar as coisas que eu queria pintar, escrever as coisas que eu queria escrever, falar as coisas que eu queria falar. E eu acho que isso me tornou um adulto criativo. Se a gente for ver na criatividade na escola, né, como que a escola pode contribuir para a criança, né, desenvolver a sua criatividade, às vezes a gente vê, às vezes não, muitas vezes a gente vê muitas falhas assim, né? Eu, por exemplo, particularmente eu via muitas falhas, porque a gente era condicionado a um sistema educacional muito engessado, que a gente tinha que fazer as coisas que já vinham na ementa dos professores para eles aplicarem para a gente fazer. E muitas vezes a gente não conseguia meio que sair desse padrão educacional que os professores implantavam, assim, aplicavam, né, melhor dizendo, para a gente, porque senão ou estava errado, ou não era aquilo que a professora pediu, sim, ou não era adequado para a instituição, sabe? Sabe de uma coisa que eu me lembro até hoje da escola, falando sobre essa questão da criatividade? Um dia, eu não lembro por que motivo, não sei se era um projeto que estava tendo na escola ou se era um projeto que estava tendo na cidade, enfim. Eles levaram pequenas telinhas de pintar, e entregaram para os alunos, para a gente pintar como a gente quisesse. E eu me lembro que eu fiz um clarinete, saindo várias notas musicais, e as notas musicais tinham asas. E no entorno eu peguei uma esponjinha e fui colocando verde, amarelo, em volta do quadro. Então o quadro ficou envolto de verde e amarelo com esponjinha e um clarinete saindo nota musical. Eu nunca mais me esqueci daquilo, porque foi a primeira vez que eu pude fazer qualquer coisa na escola. E a criatividade, quando a gente desenvolve a criatividade desde cedo, a gente aprende também a desenvolver a nossa própria autonomia, né? De fazer as coisas do nosso jeito, né? Não ficar condicionado ao que a sociedade, a se encaixar num padrão de sociedade, o que as pessoas vão achar da gente, até nas nossas próprias convivências, né? Na nossa socialização, né? Sim. Pô, será que se eu colocar essa camisa aqui dessa forma, que eu acho legal, o que será que vão pensar de mim se eu sair na rua assim, sabe? Não sei se aqui em Campos teve muito dessa questão, dessa desconstrução do rosa, mas lá no começo dos anos 2000, 2004, 2005, assim, teve uma onda dos homens começarem a usar roupa rosa e que muitas pessoas, eu me incluo nisso, ficaram com receio de aderir a essa moda, de sair. Eu ganhei uma camisa rosa uma vez e eu ficava com medo de sair com ela na rua, com medo do que as pessoas iam achar de mim, se iam achar que eu virei gay, se iam achar que eu era uma menina, sabe? Desse pensamento engessado que a sociedade impõe na gente. Aliás, eu nunca te vi de rosa. Eu tenho uma camisa rosa. Você ainda tá preso nesse pensamento. Lucas, precisamos conversar sobre isso. Bloqueios criativos são coisas que
hoje em dia sempre vão acontecer com a gente. E Sim. talvez esteja ligado a uma coisa que a gente estava conversando antes. A gente vai crescendo e vai começando a ser isso aqui, ó. Dosado. Sim. Vão começando a cortar todas as nossas possibilidades. Ah, você já não pode mais fazer isso porque você já não é mais criança. Começa a agir assim, porque agora você tem tal idade, né? Sim, sim. Porque você é adulto, né? Você tem que agir como adulto, sabe? Você não pode ir buscar referências numa criança. Você não pode tentar olhar o mundo com os olhos de uma criança, porque senão você vai ser imposto, você vai ser taxado como uma criança. Sim. E às vezes você olhar o mundo com os olhos de uma criança, às vezes você consegue ter insights, consegue ter sacadas, consegue resolver problemas da sua vida adulta, sabe? Porque, sabe, a criança se permite tudo. Sim. Criança é criativa. Ainda assim, ainda existe uma diferença nessa questão de crescer ou não crescer quando se trata de homem e quando se trata de mulher, né? Porque o homem ainda é outorgado a um direito de agir como criança, adolescente para a vida inteira, se quiser. Enquanto uma mulher com 10 anos já tem que saber começar a arrumar casa e a cuidar de boneca como se fosse filho, e a fazer isso e a fazer aquilo. Então eu acho que, por mais que nós sejamos tosados, existe uma tosagem diferente pro masculino e pro feminino, né? Às vezes uma empresa, por exemplo, quer que a gente pense fora da caixa, mas não se permite pensar fora da caixa. É assim, sabe? Pensa fora da caixa, mas você vai ficar fora dessa caixa, mas dentro dessa outra dentro aqui. Dessa caixa. Vá para a sua caixa para pensar fora da caixa. Às vezes a gente tá com algum bloqueio que a gente sabe que se a gente for na esquina, se a gente tomar um ar, se a gente parar para tomar um café, se a gente sentar no chão. Se a gente, sei lá, fazer um carinho no gato, fazer qualquer coisa, descer, dar uma volta de bicicleta, a gente sabe que a gente vai ter alguma coisa aqui na nossa cabeça que vai fazer isso aqui. E que vai, caramba, era isso que faltava pro meu negócio que eu tava fazendo dar certo. Exato. Ou a gente tem uma ideia completamente diferente e muda aquela ideia inicial. Ou incorpora, sabe? É. Eu acho que é muito isso, né? Eu sigo um cara, o Murilo Gun, que ele fala que o mundo ele é complexo, tá tudo conectado. As coisas não são aleatórias, assim, elas não são desconexas, sabe? Se você vê uma coisa que você acha que não faz parte da sua realidade, se você for pesquisar a fundo disso, e alguma coisa ela vai fazer ligação com a coisa que você é ligado diretamente e, sabe? Nossa, quanta filosofia! Caramba! Mas faz todo sentido. E nós gostamos muito de escrever, né? Sim, sim. Você sempre escreve muito texto para teatro, eu também sempre escrevo muito texto para teatro. Porém, qual que é a diferença da gente escrever um texto de teatro e um texto acadêmico? No texto de teatro nós temos a permissão de criar o que a gente quiser, da forma que a gente quiser, utilizando a nossa própria imaginação, nossas próprias referências e pesquisas e tudo mais, da forma que nós acharmos melhor. Agora, quando falamos de outros tipos de escrita, né, escrita acadêmica, por exemplo, que é uma escrita muito complicada e que exige muito conhecimento de ABNT e de fonte, disso e daquilo, aí o bloqueio acontece pesadamente. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é um legal do teatro, não tem certo e errado no teatro. E por isso que muitas pessoas, depois que têm acesso ao teatro, conseguem se livrar de muitas amarras. Porque conseguem enxergar ali uma possibilidade de aplicar todo aquele não existe certo e errado na vida pessoal. E isso traz uma grande diferença para todo mundo que tem contato com teatro ou com qualquer outro fazer artístico que dê essa liberdade, sabe? E aí, você que está assistindo esse vídeo, o que você gosta de aplicar quando o assunto é criatividade? Qual que é a sua criatividade? Você escreve, você dança, você é bom pra, sei lá, ou boa pra organizar ambientes, porque tem gente que é muito bom pra organizar casa, eu acho incrível. Se você botar esse móvel aqui, e aqui, e aqui, vai sobrar espaço aqui, e eu vou poder botar não sei o que aqui. São coisas que a gente nunca ia imaginar, nunca ia pensar. Exato. Sabe? E são várias formas de criatividade, né?
Sim. Qual que é a sua forma de criatividade? Comenta aqui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se você se inscreveu no nosso canal, certifique-se de que você vai ativar o sininho para receber as notificações. E se não gostou do vídeo, Lucas, o que é que eu faço? Aí você vai mandar para a pessoa que você não gosta e vai mandar ela assistir até o final. Pra ver se ela fica mais criativa. Como castigo, como forma de castigo. Falar, treine sua criatividade e não faça do jeito que eles estão fazendo. Faça uma coisa mais criativa.